lá, Paulo Trigo. Hoje é um belo dia para um comentando comentários, não é mesmo? Belo dia para quem gosta de Londres, como eu. É, tá bem. Porque tá nubladão, cinza, frio e ventando, e eu adoro esse tipo de clima. Quem mais gosta? Pessoal, não tô zoando, é sério. Eu fico muito mais feliz quando tá nubladinho, céu acinzentado, tempo de chuva, friozinho. Porque para trabalhar, meu irmão, a melhor coisa que tem é esse tempinho. Porque quando tá aquele sol de 38 graus estralando na sua cabeça e você rodando obra e trabalhando num escritório sem ar-condicionado, não é muito legal. Então, para você que vive na praia, beleza. Mas para mim, eu prefiro o clima londrino de hoje. Engraçado, na hora de postar a fotinha do sol nascendo no lago, aí gosta do solzão lá no fundo. Solzão nada. Céu azul. 5 horas da manhã o sol tá, pô. Hoje não dava pra ver o sol, dava? Não dava pra ver o sol nascendo hoje, mas tá maravilhoso. Então, é essa hipocrisia aí, ó, do arquiteto, tá vendo? Tá Vamos bom. lá, gente. Pergunta do Ângelo aqui. Bom, existe na construção um elemento estrutural muito importante que quando a pessoa erra nesse elemento, ela começa a ter na sua casa trincas e rachaduras. E estamos falando, obviamente, das juntas de dilatação. E aí a pergunta que o Ângelo fez é a seguinte, sobre os vãos do tijolo ecológico que ele estava se referindo aqui. Me disseram que tem que deixar esses vãos num espaçamento mínimo em relação às juntas de dilatação. Uns dizem que tem que deixar e só fechar no momento do rejunte. É isso mesmo? É óbvio que você não vai falar o tamanho aqui, né? Porque tem todo um... Não, vamos lá, depende de cada uma técnica projeto, por trás. Mas, basicamente é assim, o que ele está se referindo como junta de dilatação? Você vai fazer uma parede, aí você vai colocar um tijolo do lado do outro, né? Aí vai alinhar esses tijolos e vamos supor que eu estou construindo um quarto que tem 3 metros de largura, né? E aí, no canto desse cômodo, existe um pilar, por exemplo. E esse pilar ele pode ser de concreto, de madeira ou de aço, não importa o material. O tijolo, quando ele chega no pilar, mudou o material. Então muda o coeficiente de dilatação desse material. Se eu encostar e um dilatar mais do que o outro, o mais fraco vai ceder e o mais fraco é o tijolo, porque o pilar tem que ser, por definição, de um material mais forte, concreto, madeira ou aço. Então vai ceder para o lado mais fraco e o tijolo ele vai trincar. Então eu tenho que dar um jeito de não encostar a minha parede no pilar, mas dar uma forma de consolidar um com o outro, e essa coisa eu explico no curso, é um detalhe que não vale a pena aprofundar aqui. Saiba que o tijolo não chega no pilar. E essa junta, esse espaço, a gente chama de junta de dilatação, porque quando os materiais dilatarem, eles não vão um espremer o outro, ele vai acomodar essa junta. Então, tem algumas formas de você preencher essa junta, afinal de contas ninguém vai querer um vão no meio da sua parede. Você pode colocar rejunte de tijolo, mas se isso for maior do que 5 milímetros, o seu rejunte não vai parar lá, ele vai trincar e ele vai soltar. Então você pode usar um PU, você pode usar qualquer material específico para junta de dilatação, e aí você precisa pesquisar quais são esses materiais, mas saiba que existem materiais flexíveis que você vai preencher essa junta para que vede o vão, né, para não ter um espaço ali, mas que ele seja flexível e quando um material ou outro dilatar, ela vai absorver essa diferença, essa junta de dilatação. Momento mais adequado para fechar a junta de dilatação é no finalzinho da obra, né? Um dos itens de acabamento entra junto, por exemplo, com o rejuntamento dos tijolos, tá? E o tijolo, ele costuma ter muita dilatação? É um material volátil nesse sentido? Não, porque entre cada tijolo, entre um tijolo e outro, existe um microespaçamento. Então, essa alvenaria não é uma alvenaria monolítica, é uma alvenaria feita de
pequenos pedaços, que são os módulos, que é cada tijolo. Então, tem microdilatações que acontecem entre os próprios tijolos e isso é interessante. Numa alvenaria de tijolo assentado com argamassa de cimento, você cola um tijolo no outro e reboca. Então, quando você reboca, você criou um monolito. Você criou um negócio que é uniforme e aquela parede virou uma coisona só. Então, daí quando tem uma pequena dilatação, trinca o seu reboco. E o tijolo, se tiver uma pequena movimentação, ela vai ficar acomodada no microespaçamento que existe entre um tijolo e outro. Então você não vai perceber. Mais uma vantagem que você não sabia.